Agora, Vale Tudo começa as semanas decisivas mais uma vez. Depois de uma semana com foco no conflito entre Heleninha Ivan e Odete Roitman, nós teremos uma semana em que teremos a primeira queda mais vertiginosa de Maria de Fátima. Mas Maria de Fátima, vocês sabem, cai atirando também. Vamos falar sobre isso e também sobre outros temas da televisão. Mais uma semana caótica no SBT, com desencontros nos anúncios de novas grades e muito mais. Vamos falar também sobre o momento que vive o horário nobre do segundo e terceiro lugar da TV brasileira. As Filhas da Senhora Garcia e Paulo Apóstolo são a nova guerra entre SBT e Record. E vamos falar também sobre vezes em que o Chavinho, isso, desbancou atrações da Globo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, hoje é sábado, 2 de agosto de 2025 e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla. Estamos chegando agora às 18 horas e 59 minutos. Esse é o Legalzinho, o fantástico da Rede Gesla. Nosso primeiro tema de hoje é Vale Tudo, que entregou uma semana que manteve ainda números importantes com relação a outros períodos da novela. Quando a gente olha para a sequência de Vale Tudo nessa semana, principalmente com os acontecimentos, a gente vê que Vale Tudo conseguiu segurar sua média de audiência, conseguiu levar adiante ali aqueles números que estavam perto da casa de 24 pontos, números que a Globo já não vê há bastante tempo, e que conseguiu prender a atenção de um público que conseguiu buscar naquela semana em que SBT e Record trocaram suas programações e me parece que inclusive o público de Força de Mulher é que acabou indo para a Globo. Essa semana o destaque foi para o conflito, para a série de conflitos causados por Heleninha em mais uma recaída, né? Nós tivemos uma sequência muito forte da Heleninha escalonando no capítulo da segunda-feira. A cada novo momento a gente via, eu falei sobre isso na live do Vanucci na quarta-feira, a cada novo momento a gente achava que tinha chegado ao ápice e tinha mais um alçapão para abrir naquele fundo do poço. Então eu acho que foi muito interessante a maneira com que as coisas foram se desenrolando nesse capítulo, Odete Roitman atrás da filha e tudo mais, e os momentos que aconteceram ali, Raquel também junto com o Ivan e provocando mais uma recaída da Heleninha. Tudo isso teve diversos desdobramentos e principalmente a saída do Ivan de casa, o Ivan saindo de casa, trouxeram para esse momento de Vale Tudo uma dramaticidade forte que conseguiu fazer com que os números de fato estancassem, ou pelo menos ficassem dentro daquilo que precisavam ficar. Quando a gente olha aqui para os capítulos que passaram nessa semana, nós tivemos Olavo e César fugindo da polícia com a ajuda de Maria de Fátima, Raquel, Poliana e Celina comemorando, né, o avanço no negócio da Paladar com o fechamento do negócio com a Snackfly. Tivemos também outros momentos, né? Ivan admitindo com o Bartolomeu que errou ao se casar com a Heleninha. A Heleninha também desconfiou que o encontro de Raquel e Ivan foi premeditado nessa semana, e isso de fato começou a trazer um monte de desdobramentos de uma forma geral. Odete Roitman enquadra o Ivan dizendo que ele tem uma multa de 300 mil reais por ter exposto a filha dele e tudo mais. Tivemos também os detalhes de todos os acontecimentos que nós tivemos ali nessa movimentação que a gente teve, inclusive o momento em que Odete Roitman chantageia o Luciano, né? Chantageia não, oferece para ele uma possibilidade de crescimento em troca de uma informação que quer, ou chantageia talvez, e que consegue com isso, Odete Roitman consegue chegar a esse momento de descobrir que de fato Ivan e Raquel têm se encontrado novamente e ela pressiona mais uma vez o Ivan com outros acontecimentos. Nós tivemos também Ivan resistindo a essa chantagem da Odete no capítulo de ontem. A gente está vendo de que maneira as coisas vão se desenrolar. Temos ainda neste sábado, ontem o capítulo acabou com o Ivan falando que de fato ele ainda gosta da Raquel, então não sei se a gente já não imagina uma próxima recaída da Heleninha ainda mais forte, mas agora nós temos adiante uma movimentação que é importante a partir de agora, porque teremos, depois de uma semana em que Odete Roitman se preocupou muito com a visibilidade da família, em detrimento desse fim de casamento entre Ivan e
Heleninha, nós teremos agora um encontro beligerante entre duas gigantes. Maria de Fátima e Odete Roitman vão medir forças na próxima semana. A Raquel vai receber a Odete ainda no fim do capítulo de hoje e vai expulsar ela da casa dela. E a Odete vai prometer, claro, destruir a Paladar, chegando perto também de aliados da Raquel, como é o caso da Consuelo, que é muito profissional e, lógico, vai buscar todas as informações a respeito da Paladar para que a gloriosa Odete Roitman consiga interferir ali. Também haverá o momento em que nós teremos, nesse capítulo da segunda-feira, a Fátima tendo postado outros vídeos e tudo mais, um post na TCA especificamente, e a Odete vai exigir que a Fátima apague esse post. A Fátima, por sua vez, a Odete vai forçar a Fátima a deletar as redes, né, e vai recrutar o Mário Sérgio também para destruir a reputação da Paladar, colocando lá dentro também o Walter, que é o namorado da Odete, para fazer a sabotagem clássica de Vale Tudo, a sabotagem da maionese estragada, que é famosa também nesse sentido. Esse encontro e essa expulsão de Maria de Fátima da casa, né, da Odete Roitman, vai ter tapão na cara, vai ter toda essa movimentação ali em vários aspectos, e aí nós tivemos, nesse sentido, teremos ainda outras informações e desenrolar da história, de uma forma geral, com a Odete e a Fátima em rota de colisão, com a Fátima, inclusive, na sua saída triunfal da casa dos Roitman, revelando que a sócia de Celina, aliás, a sócia de Raquel é a Celina. E também Maria de Fátima vai se armar com um segredo pesado da Odete, que é essa movimentação com o filho, né? Com o filho que está vivo, o Leonardo que está vivo, a Maria de Fátima vai ter esse trunfo também junto de si. Então nós vamos ver ali uma novata com uma veterana medindo forças. Quem é mais esperto? Os mais vividos ou os mais malandros? Ou os mais malandros e vividos? Enfim, tudo isso nós vamos ver nessa movimentação. Agora, tem outras coisas também para a gente falar a respeito, e eu quero trazer um pouco esse ponto da Fátima na próxima semana, que vai ser o grande destaque de Vale Tudo, né? Com Odete mandando na cara dela um sua pobre. Essa informação aqui é do Ives Ferro, lá do Notícias da TV, falando sobre essa movimentação, dizendo que a vilã será escorraçada na mansão dos Roitman em um momento, depois de ser flagrada pelo Afonso, em um momento íntimo com o César. Ela ainda será humilhada por Odete Roitman, que perderá completamente o controle e desferirá um tapa estalado no rosto da ex-nora. Sua pobre, dirá a empresária. A confusão começará depois que Afonso descobrir a traição. Ele ficará arrasado ao flagrar Fátima nos braços de César e tomará a decisão de se separar. Quem vai ver isso é o Sardinha, né? Inclusive hoje à noite, né? Ele vai para aquele flat com a namorada e vai enxergar ali os dois também juntos. E aí, nesse sentido, a confusão começará depois que Afonso descobrir essa traição e Odete, que apostava no casamento como uma forma de consolidar a influência sobre o filho, ficará em choque com a atitude de Fátima. Ela vai confrontar a Fátima e, ao ver a moça arrumando as malas para sair da mansão, a empresária a insultará publicamente. A cena será assistida por todos os funcionários da casa. Em retaliação, Fátima vai cair atirando e, antes de cruzar a porta, ela revelará um dos maiores segredos de Odete. Contará que Celina é sócia... É um segredo que é escondido de Odete, né? Contará que Celina é sócia de Raquel na Paladar. A bomba deixará a vilã fora de si e aí nós temos outro flanco de guerra entre os personagens. Então nós teremos agora, a partir de agora, a Fátima caindo e perdendo aliados pelo caminho. E depois a gente vai ter um fortalecimento da Odete. É para essa direção que vai caminhando a história nesse momento. Agora, nós temos também entre Odete e a história de Vale Tudo, um outro levantamento que é importante da Fernanda Lopes, aqui no Notícias da TV também, que fala o seguinte: como é que pode? A autora peca e exibe situações sem o menor sentido em Vale Tudo. Vamos analisar junto aqui para conseguir entender isso. O remake de Vale Tudo tem tido uma coletânea de incoerências na Globo. A novela irrita o público ao exibir tramas que não fazem sentido nem em relação à vida real, ou seja, falta verossimilhança, e às vezes nem em relação ao que já foi feito e falado dentro da própria história. E a lista de furos de roteiro e situações incongruentes só tem crescido. Um exemplo disso é a questão de Fátima ser ou não ser influenciadora. É verdade, Odete tinha dito que ela não podia ser porque isso é coisa de ricos pobres, né? A vilã tinha sido avisada que a família Roitman não aceitaria o trabalho dela como criadora de conteúdo,
para assegurar o casamento com Afonso, a Fátima concordou em fechar o perfil. Depois da passagem de tempo, ela decidiu voltar com tudo à carreira de influenciadora, inclusive com o apoio do Afonso, com a Tomorrow. Um vídeo que a jovem fez na mansão dos Reutemann desagradou Celina, que foi contra a exposição da família. No entanto, o que chamou a atenção do público foi o fato de Odete, de repente, defender a nora. A megera, que havia sido totalmente contra a exposição da família nas redes, agora se colocou contra a irmã e a favor do vídeo da Fátima. Isso a gente viu ali, ela falou, da próxima vez vocês vão me chamar para a lista do mercado. Né? Outra incongruência traz a Tomorrow, por exemplo, né? Que traz aqui outros elementos. A empresa que passou meses numa ótima situação financeira, com campanhas muito bem sucedidas, enchendo a novela de ações de merchandising, da noite para o dia entrou numa crise tremenda por um golpe. Né? E aí houve uma série de demissões para diminuir os custos. Né? Também a gloriosa Marieta, que saiu da Tomorrow e foi pedir emprego no bar, no shopping, ok. Né? Enfim. Bom, nós temos nesse sentido outras informações importantes que vão levando isso adiante, mas eu acho que principalmente são algumas adaptações da Manuela Dias que também eu ainda não engulo também. Sabe, é meio difícil de acompanhar. Mas enfim, eu estou ansioso por essa semana de Fátima começando a cair. É isso que precisa uma grande novela. E eu acho que Vale Tudo é uma novela tão boa e tão atemporal que mesmo com interferências de Manuela Dias que fazem a novela às vezes perder sentido em alguns aspectos, perder força dramatúrgica por algumas escolhas erradas para mim que a autora tem, eu acho que ainda assim a novela é boa. Então por isso que sigo acompanhando. Segue o legalzinho na Rede Gessler. Legalzinho, agora 19 horas 9 minutos, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, que é super importante, tá? Vamos adiante agora com mais informações aqui do nosso legalzinho, e eu quero trazer, claro, o assunto desta semana, que mais uma vez foi o assunto SBT. Ontem, aqui no Pauta Livre, a gente falava a respeito de uma mudança de grade do SBT que não durou nem 2 horas, uma mudança de grade que foi anunciada para toda a imprensa especializada e pouco menos de 2 horas depois, já foi refutada e dizendo que vai continuar do jeito que estava, com algumas alterações, como a estreia do Aqui Agora. É um momento realmente muito delicado do SBT, inclusive nessa questão operacional, porque eu acho que o SBT também se vê perdido, de certa forma, a partir do momento em que ele tem momentos de quase liderança com a Globo e outros momentos de 4º lugar atrás da Band, né? Então, são movimentações que de fato são muito estranhas dentro do SBT, porque eu acho que tá muito perdido o que é preciso fazer. É preciso fugir da Band? É preciso olhar para a Globo no domingo? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas são necessárias, né? E essa movimentação, eu trouxe aqui alguns dados que são importantes, pelo seguinte, a gente olha a maneira com que o SBT vem se comportando, né, e tá mudando tudo de novo 60 vezes. Então, separamos aqui alguns tópicos para poder falar a respeito. São muitas decisões sem estratégia de longo prazo e feitas no feeling. Quanto a isso, tá tudo certo. Eu acho que o Silvio Santos fazia muito isso também, só que com um feeling que era mais consistente para algumas coisas e menos para outras. Principalmente, eu sempre gosto de ressaltar isso. Quando Daniela Beirute entrou no SBT, haviam ali já mais de uma década de situações que o próprio Silvio Santos se envolvia e que faziam perder audiência. Era mais barato, o SBT estava mais enxuto em relação a investimentos, mas ao mesmo tempo a audiência minguava com alguma facilidade, né? Então também tem essa característica que eu sempre gosto de trazer. A Daniela Beirute não é única culpada pela situação atual do SBT, é uma situação que se agravou durante 10 anos. Agora, também já não dá mais para dizer que esta gestão também não tem cometido vários erros e que levam à situação que o SBT se encontra nesse momento, principalmente com a falta de credibilidade. Porque, ok, se a gente fala aqui sobre quem está conversando sobre televisão, é mais uma alteração de programação do SBT, mas quem está no mercado publicitário e está contando com o SBT para ações comerciais, aí fica muito difícil. Né? Então, tem pouca pesquisa, é muito chute o que acontece no SBT, né? Tem um estudo do que o público quer de verdade, mas acho que às vezes ele pega mais a amostragem da rua
Quer dizer, é mais a amostragem da internet do que a amostragem da rua, que é de fato as pessoas que estão acompanhando o SBT, que é o público do sofá, né? E eu acho que falta muito disso. Identidade de horário, acho que o SBT nunca teve. Acho que até a Record, que ainda assim talvez gere algumas dúvidas no público de casa, a gente não sabe exatamente todos os horários da Record, que horário que começa cada programa. Agora no SBT é mais difícil ainda. No SBT é muito complicado. É muito complicado da gente ver de que maneira as coisas se redesenham, né? Aí se usa a alavanca de grade, que é o Chaves e Chapolin, por exemplo, que tem um apelo importante para levantar a audiência, ou alguma coisa mais popular, que é o caso do Marcão do Povo com o Primeiro Impacto, que conseguiu bons resultados nessa semana, pegou a Record em alguns momentos, né? Bem como as Filhas da Senhora Garcia, que vamos falar também já já, e que tem esse elemento de buscar o público, de encontrar o público que veio da Record, estratégias de programação muito interessantes. Ao mesmo tempo tem algumas mudanças que fazem com que o público da tarde e o público da noite ou de alguns outros momentos ali fique completamente perdido e em muitos momentos se sinta desrespeitado, principalmente com o que aconteceu ali com Eternamente Apaixonados. Então é um momento, de novo, eu acho que é um momento tão complexo, porque existe o momento em que o SBT está muito perto da Globo, e como eu falei, existe o momento também que o SBT está atrás da Band, às vezes sendo ameaçado pelo Gazeta Esportiva, já aconteceu há 2 semanas, né? Então é um momento que é confuso do ponto de vista conceitual, eu acho que do ponto de vista gerencial também está confuso, porque tem alguns acertos certeiros e outros erros primários acontecendo nessa reorganização de grade, né? E eu acho que em alguns momentos quem acaba se irritando é o público que foge dali do SBT e faz minguar mais ainda essa audiência. Então vamos ver de que maneira as coisas seguem acontecendo, mas realmente o que aconteceu nessa semana, mais especificamente na última sexta-feira, com a mudança de grade de uma maneira completamente translocada e que depois acabou ficando na grade que já estava, só com a entrada do Aqui Agora, com outras movimentações, eu acho que de fato é um tipo de ação que faz o público se afastar do SBT de uma maneira muito, muito consistente, assim, é se afastar porque não se sente respeitado muitas vezes pelo SBT, e eu acho que isso é uma questão importante para ser olhada. Vamos seguindo aqui com o nosso legalzinho na programação da Rede Guedes. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Guesla. Este é o legalzinho fantástico da Rede Guesla. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Estamos com o nosso canal no WhatsApp também, é só você escanear esse QR Code e participar conosco, tá bem? Vamos ao povo, o que diz o povo aqui no nosso glorioso chat, vamos lá. Ed Jackson está conosco aqui, dizendo number 1, foi o primeiro a chegar. Bom dia, Esperança saindo do ar, não sei se saiu, hein? Não sei se saiu. Paulo Apóstolo em queda livre, Ed Jackson, boa noite, guesleiros. K. Silva está conosco, obrigado, K, pela companhia. Eduardo Mariana, a novela das 7 está chata, tá dizendo aqui. Estava assistindo Eta Mundo Melhor e achei bem sem graça o personagem da Heloísa Perissé, diz aqui o Ed Jackson. Pelo visto, Vale Tudo é a única novela boa que a Globo tem no ar atualmente. Deixe o like, diz aqui também José Cândido, obrigado pela companhia. A Viagem está dando um banho em todas as novelas de hoje. Ontem o Fofocalizando fez 9 anos, também fala o Eduardo Mariano Borges. O Elton Pimentel, obrigado pela companhia. SBT Noveleiro está dizendo que o SBT Notícias está com 4 pontos. Depois, no finalzinho, a gente vai trazer as audiências deste sábado até aqui. Guegué, hoje é aniversário do João Kleber, diz aqui o Chaparrão, obrigado pela companhia. Hoje tem jogo do Brasileirão. Do Brasil, Seleção Brasileira Feminina, a final da Copa América, né? Vamos ver de que maneira as coisas estão configuradas a partir de agora. Gui Lima dizendo que Júnior Sofredor, guerreiro de vale nada. Eu gosto, cara, eu gosto da novela. Você deveria ver o Companhia Certa, diz o Chaparrão. Tá certo, obrigado pela sugestão. Faça parte do nosso grupo no Zap Zap e segue o legalzinho na nossa programação. Deixa o like, 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 deixa o like,
Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Apoie a Rede Guerra. Foi sem querer dessa vez, foi sem querer querendo. Vamos adiante aqui com o nosso legalzinho, agora às 7h17 deste sábado, vamos juntos porque nós temos que falar sobre esta disputa de audiência que se tornou de fato uma disputa mais consolidada. As filhas da senhora Garcia e Paulo Apóstolo têm travado batalhas importantes nas noites da televisão brasileira pelo segundo lugar. A gente sabe que nesse ponto o SBT acertou muito de entender uma novela turca com tempero mexicano, que é As Filhas da Senhora Garcia, para colocar nessa oportunidade, nessa janela de oportunidade da Record, tirando uma novela turca que fez muito sucesso, que foi Força de Mulher, e colocando uma temporada de Paulo Apóstolo ali no ar, que necessariamente não são públicos parecidos que estavam consumindo. Aqueles 10 pontos que a Record tinha eventualmente com Força de Mulher nunca mais se repetiram para Paulo Apóstolo, pelo menos não até aqui. E aí o SBT colocou nas Filhas da Senhora Garcia uma aposta muito grande para tentar buscar nesse aspecto informações importantes. A gente olha que em 31 de julho, né, Paulo Apóstolo marcou apenas 4,4 de média na Grande São Paulo, pior desempenho desde então. A estreia teve 7 pontos de Paulo Apóstolo, foi uma queda de 37%. Na terça-feira foi a 4,9, então tem essa retração contínua também. Quando a gente olha números do Rio de Janeiro, por exemplo, 5,6 pontos, mas ainda está abaixo de outras questões, abaixo do esperado. E nós temos, nesse sentido, o SBT crescendo um pouco mais. Eu tenho uma matéria aqui do canal do Vanucci que eu quero usar para comentar a respeito dessa disputa, porque esse é um tema que o Vanucci trouxe também dentro do portal Canal do Vanucci, e nós vamos falar a respeito disso. Nova disputa do horário nobre, Paulo versus Senhora Garcia. Record e SBT usam dramaturgia para conquistar o telespectador. Diz o seguinte José Armando Vanucci, o patrão: Record e SBT travam uma disputa interessante em pleno horário nobre, com Paulo Apóstolo de um lado e As Filhas da Senhora Garcia do outro. Uma briga com a dramaturgia em destaque, o que mostra a importância do gênero para a conquista de público na televisão brasileira. Então as duas emissoras traçaram estratégias para buscar esse público, né, e beneficiar suas audiências, e há conquistas e comemorações dos dois lados. Porém, até o momento, Paulo Apóstolo garante médias maiores nessa disputa. Vem vencendo, mas vem sendo ameaçado, a novela vem sendo ameaçada de uma maneira que Força de Mulher não tinha nem precedente, né? Na segunda-feira, 28 de julho, a série fechou com 5,2 e 7,9 de share. O capítulo de terça subiu para 5,5 e 8,8 do público do horário nobre na Grande São Paulo. Mas na quarta-feira, dia de futebol, a série caiu para 4,9 de média e 7,8 de share. Na quinta-feira, 4,4 pontos e 7,9 de share. Em todas essas noites fechou na vice-liderança. Então a Record segue na vice-liderança com Paulo Apóstolo até aqui. A gloriosa As Filhas da Senhora Garcia não tem conseguido bater a novela, mas tá chegando mais perto. Tá chegando mais perto. As Filhas da Senhora Garcia têm aos poucos ampliado a audiência, os melhores resultados acontecem na quarta-feira, tanto que o SBT tem a estratégia, inclusive, de na quarta-feira colocar um capítulo mais longo de As Filhas da Senhora Garcia, né? Não é por menos que esse é o maior capítulo da semana, como diz o Vanucci aqui. A ideia do SBT é entregar a novela direto para o programa do Ratinho, que na última quarta-feira bateu o recorde de audiência também. Então tem estratégia de entrega também que é importante, né? As Filhas da Senhora Garcia marcou na segunda-feira 28, 3,6 de média e 5,5 de share. Na terça, 29, 3,8 de média e 6,1 de share. Na quarta, 30, ficou a 0,1 da Record ao conquistar 4,5 de média e 7,2 de share. Uma noite de comemorações dos executivos do SBT, mas na quinta-feira voltou para a média de 3,2 pontos e 5% de share. A noite da quarta-feira é estratégica para As Filhas da Senhora Garcia. No SBT acreditam que essa é a ocasião para conquistar novos telespectadores para a novela, diz aqui o Vanucci. E eu diria mais, não apenas para a novela, mas para esse slot das 9 da noite, que vai ter ali outras produções mexicanas contemporâneas na sequência. Acredito muito nisso, que o SBT deve usar essa faixa para novelas mexicanas contemporâneas que tenham influência turca, seja o que for, né? Eu acho que o SBT tem uma oportunidade ali muito grande de, no longo prazo, buscar a Record, caso a Record não tenha outro refresh e outro momento de inteligência também, de puxar esse público de volta nos momentos de
novela turca, né, que deve alternar a exibição com as novelas bíblicas. E aí, de novo, a Record já falou que vai continuar depois de Paulo Apóstolo, tem mais uma série e tal. O SBT, se souber se organizar, se souber trabalhar essa quarta-feira, tem uma oportunidade de ouro nas mãos de tentar buscar esse público das 21 e tentar, de alguma maneira, seguir, né, dentro dessa faixa ali, buscando esse público. Eu acho que isso é muito, muito importante para ser olhado daqui para frente. Segue o legalzinho na nossa programação. O nosso quarto e último assunto de hoje é um assunto que eu separei aqui do portal Na Telinha, inclusive, trazendo informações interessantes. A gente falou muito de SBT hoje, mas trazendo o que o Chaves representa para o SBT hoje, é algo que o Chaves já tem com o SBT há muito tempo, né? Chaves representa para o SBT um coringa de programação que muitas vezes assustou a Globo. Chaves é um produto que o SBT sempre utilizou para dar um susto na Globo em determinados momentos de alguma fragilidade. A matéria do Na Telinha aqui, escrita pelo Paulo Pacheco lá em 2020 ainda, quando o Chaves saiu da TV, né, e agora já retornou, nós temos aqui a informação de 5 vezes em que o Chavinho foi carrasco da Globo em momentos muito estratégicos e muito interessantes. Nós temos aqui nesses mais de 40 anos de exibição na TV brasileira, que completou agora em 2024, nós tivemos um momento em que a Globo perdeu para o Chaves em nada menos do que na Copa do Mundo. Na Copa de 90, nós temos aqui o registro de que um pré-jogo entre Brasil e Escócia, em 1990, quando a competição foi sediada na Itália, o programa mexicano marcou 36 pontos contra 30 pontos do boletim antes de Brasil e Escócia. Então o pré-jogo de Brasil e Escócia foi de 36 contra 30. Preocupado com o sucesso da concorrente, o ex-chefão da Globo, Boni, tentou comprar a série da Televisa para tirá-la do SBT e engavetá-la para sempre. Provavelmente também por isso é que a Televisa não vendeu, né? Não vendeu. Porque sabia que a Globo não colocaria um produto como Chaves na grade nessa época, na década de 90. Mas claro que foi o terror do Boni em muitos momentos nessa trajetória aí, desde 84 no SBT. Quando a gente vai para outro momento aqui também, que foi separado pelo Na Telinha, que a gente repercute aqui, Ana Maria Braga também, no início do Mais Você, na estreia ali, teve muitas dificuldades com o Chaves, porque começou na tarde do SBT. Após estrear com 24 pontos, perdeu metade da audiência e a liderança para o Chaves. Incomodada com as críticas, chegou a desabafar ao vivo e meses depois trocou as tardes pelas manhãs da emissora. Foi um início bem conturbado, o da Ana Maria Braga lá na Globo. Vale destacar que quem contratou a Ana Maria foi a Marluce, né? Foi numa troca de gestão, inclusive, da Globo. Quando sai o Boni, entra a Marluce, e nós tivemos esse momento. Até porque nessa época, eu não sei se o Boni contrataria a Ana Maria Braga por ela ser muito popular. E a Globo não tinha esse perfil muito popular, como era o caso da Ana Maria na Record. Então, foi um momento tenso nesse aspecto e que trouxe também dificuldades aí para a Globo, com o Chaves vencendo a Ana Maria, que era um produto novo de grade que a Globo colocava ali. Roque Santeiro também já foi vítima do Chaves. A aclamada Roque Santeiro fez história na TV brasileira, mas sua reprise no Vale a Pena Ver de Novo, em 2001, a Globo prefere esquecer. Contra Chaves, a novela amargou o segundo lugar com apenas 12 pontos contra 15 da série mexicana. Desesperada, a emissora trocou novelas pelo Você Decide. Eu me lembro disso porque eu queria muito assistir o Você Decide, mas era muito tarde e aí eu não conseguia assistir. Então eu gostei daquelas 2 semanas do Você Decide no Vale a Pena Ver de Novo, mas também não deu certo porque Chaves voltou a vencer o Você Decide, trazido pela Susana Werner, né, que replicava casos que já tinham sido exibidos à noite. Antes mesmo da estreia em Vale a Pena Ver de Novo, Você Decide já era alvo de boicote na internet pelo público apaixonado por novelas. Para piorar, enfrentou Chaves. Em julho de 2001, o programa comandado por Susana Werner derrubou ainda mais a audiência da Globo, 10 pontos, perdeu para o Chaves com 12 pontos e durou apenas 3 semanas no ar. Eu me lembro disso, eu assisti isso nessa época e eu não estava vendo Chaves, ironicamente, eu estava
tava vendo Você Decide, porque eu gostava muito que era já o momento que podia participar pela internet. No site da Globo você ia lá e votava, só que no caso eu não tinha internet, claro, mas no site da Globo você votava nesse aspecto. E uma das últimas vítimas do Chaves foi o Globo Esporte, que foi freguês do Chaves, diz aqui a matéria, entre 2005 e 2006, além também ali de vários momentos importantes em 2008, que culminou na chegada do Thiago Leifert para refazer o programa. Logo depois do programa latino quase ter deixado a programação do SBT, já considerada cult, a série impôs sucessivas humilhações contra o esportivo, sendo a maior em 12 de dezembro de 2005, 16-10. A emissora cogitou até chamar Galvão Bueno para apresentar a atração para tentar salvar ali contra o Chaves. Então, de fato, é um fenômeno maior do que a gente imagina. É uma força gigantesca que Chaves sempre teve para o SBT, não é diferente agora, apesar de ser em outra proporção, mas não é diferente agora, então claro que a gente sempre fica de olho, porque Chaves, querendo ou não, acaba sendo uma alavanca importante para o SBT, sempre foi, até o Boni queria tirar do ar, para não tirar do ar para sempre, comprar e tirar do ar, porque era um problema grave para a Globo em vários momentos, e o SBT sabia usar muito bem. Segue o legalzinho na nossa programação. Últimos comentários da turma guesleira por aqui, mas antes, claro, peço para você deixar o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Legalzinho, el fantástico de Rede Gesla. Gracias por la atención, muchas gracias a todos. Vamos aqui com o nosso grupo do Zap, você que participa conosco, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vamos ao povo que nos acompanha por aqui para eu poder falar a respeito disso. Vamos lá. Chaparrão já falei. Luiz Henrique Pinho, boa noite. Boa noite para o Luiz, obrigado pela companhia. Eduardo Mariano, eu gosto das filhas da senhora Garcia. Chaparrão, será que nessa próxima semana a senhora Garcia vai ser vice a semana toda? Dificilmente, Chaparrão. Acho muito difícil, mas na quarta-feira tem chance. Ficou a 1/10 nessa última quarta-feira. Luiz Henrique Pinho, a surra que a Odete Reutemann levou ontem foi muito merecida, foi um momento catártico para todos nós, né? SBT Noveleiros, foi só o novelão chegar que Ratinho explode toda semana. Luiz Henrique Pinho também tá com a gente. O Lucas conosco, Juninho, você lembra do Comando da Madrugada na Band? Tem apenas 12 anos de idade, assistiu as reportagens com o Goulart de Andrade. Olha, não me lembro de ter assistido especificamente, mas me lembro que teve essa movimentação. Não me lembro de ter assistido, confesso que não me lembro. Alcide José conosco, Gustavo Henrique também. Ed dizendo Record tem que se refugiar nas turcas porque não tem mais histórias fortes na trama bíblica, né? A única que ainda tem potencial é Jó, chega de novelas bíblicas, diz o Eddie Jackson. Fauí tá dizendo se Chaves é tão importante para o SBT, não entendo porque o SBT ainda não fez sua própria versão, assim garantiria episódios inéditos e atualizados. Estranho o SBT nunca ter feito uma versão séria. Eu acho que não funcionaria, honestamente, Fauí. Acho que não funcionaria. Eu acho que o negócio é com a obra original. O brasileiro tem uma relação de muito afeto com a obra original, então não tem muito o que fazer. Vamos lá. Gustavo Henrique também com a gente. Chaves merece respeito, portanto deveria ficar no horário nobre, diz o Chaparrão. Prova de amor na Record também foi carrasco da Globo, é verdade. Eddie Jackson, sou a favor de Chaves fora do horário nobre, é uma vergonha, mas como o SBT virou piada, até que combina. Eu discordo, Eddie, mas tá tudo certo. SBT Noveleiro, formatos como SBT Brasil e SBT Notícias são muito melhores que os policiais sensacionalistas, concorda? Concordo, é menos ruim, eu acho, assim, porque... Só que eu não sei se funcionaria contra, entendeu? Contra Brasil Urgente, contra Cidade Alerta, acho que não teria poder, não. Alcide José... também com a gente, então é isso, meus jovens. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, a gente volta amanhã aqui na Rede Gesla de televisão com o nosso resenha televisiva, sempre você participando conosco. É claro que a gente fica à disposição, você pode maratonar esses vídeos, você que está vendo a gente aqui, deixa eu só acertar o negócio, agora sim, você que está vendo a gente aqui também no nosso modo gravado, obrigado pela companhia, você que está chegando conosco já de todo o Brasil, de todo mundo, a gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês e voltamos amanhã com o nosso resenha televisiva. Um abraço, boa noite e até lá.